Amém. Deus abençoe, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Senhor Deus, estamos agradecidos porque o Senhor é maravilhoso para conosco, para com todos, sem fazer acepção de pessoas. Tu tens sido tão bom que pela sua santidade não poderia existir a perversidade, o mundo iníquo, mas tua bondade, teu amor cobriu tudo isso através do sangue do teu amado Filho Jesus Cristo, o qual foi sua manifestação pessoal diante dos humanos, para que víssemos e crêssemos que tu existes, que tu estás sempre presente e que não és um vento, mas que és uma pessoa, porque tu manifestaste na terra, comprovando tudo isto desde o início da criação. Estamos agradecidos porque tu sentes como nós sentimos, tu sofreste como nós sofremos, e pudeste prover um meio pelo qual livrar-se o povo do castigo eterno e dando-nos a felicidade de viver sua palavra. Ajuda-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar hoje sobre incredulidade. Nós vamos usar a mensagem do profeta Cristo, mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 234 em diante. Ele diz assim: porém, todo este mistério é revelado à sua noiva, tal como ele o tem prometido. O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva se mantém firme sobre essa verdade. Ali se mantém. 235, Cristo, mistério de Deus revelado. Tradução de Goiânia. Igreja, por que tens fome? Por que tens sede? É o Pai tratando de revelar-te este segredo escondido. Porém, tens permitido que tantas coisas o tirem de ti. Permites que teu trabalho, tua esposa, teu esposo, teus filhos,
os cuidados deste mundo, o pastor ou outra pessoa o tirem de ti. Quer dizer, Deus quer revelar esse mistério para a pessoa. E a pessoa tem fome, tem sede de conhecer este mistério. Mas ela sempre permite que alguém tira esta revelação do alcance dela. E o irmão Brana começou a enumerar tantas coisas, o trabalho, a esposa, o esposo, os filhos, os cuidados do mundo e até o pastor. Quer dizer, ao invés do pastor ajudar a pessoa a receber a revelação do segredo escondido, então o pastor é um atrapalho para a própria pessoa que quer receber esta revelação. Então permite que qualquer pessoa o tirem de ti, quando sabes muito bem que no profundo do teu coração tens uma sede tremenda. Isto é Deus tratando de revelá-lo a ti. É a revelação, porque estamos nos últimos dias. Então, exatamente na hora que Deus quer revelar, chega aqueles para te atrapalhar, receber aquela revelação. Agora, o certo é que o eleito, ninguém atrapalha ele. O eleito, ele vence tudo. Ele vence o que ele pensa que não dá conta. Daqui a pouco ele vê, mas sair aqui de todo jeito. Pensei que eu não ia dar conta, mas é eleito. O problema é eleição. A eleição faz isso porque quando Deus está tratando de revelar-te o mistério, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Agora você tem que entender que para Deus revelar esse mistério tríplice para você, primeiro ele tinha que ter aberto os selos para você. Ele abriu os selos primeiro, para depois te revelar o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas ela permite que tanta coisa tire esta revelação dela. E é uma revelação. Irmão Brana diz, porque estamos nos últimos dias. E você tem que aprender a ter um cabeça, porque você é um corpo. E você tem que ter um cabeça. E ele é a cabeça do corpo. Se você é a igreja, ele é sua cabeça. Você é seu corpo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isso quer dizer, sem ele, nada poderíamos receber. Por isso Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. São João 15. Por quê? Porque ele foi o princípio. Ele foi o primogênito dentre os mortos. E ele foi o primeiro que ressuscitou. Todos os demais você sabe que morreram. Mas você sabe que ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro porque ele é o cabeça deste corpo e tudo acontece com o cabeça primeiro, para depois acontecer com o corpo, que é a esposa. Primeiro tem que acontecer com o cabeça. Por isso nós, os homens, devemos entender que nós estamos num lar para sofrer todo o juízo primeiro. Porque nós precisamos estar em condições espirituais ou espiritual para poder ser o defensor do lar. Porque Cristo é o que defende a igreja e o marido é o que defende a esposa, a família. Nós temos que aprender, se não há amor, se não há defesa
do marido para a esposa, para os filhos, então você não sabe muito que Cristo defende a igreja. Mas quando você luta pela sua própria família e quer vê-la de pé, em qualquer circunstância, no momento da doença você quer saúde, no momento da morte você quer ressurreição, e quando as coisas estão indo tudo mal, você quer que melhore. Você é o cabeça, você é aquele que influencia a sua própria casa, o seu próprio corpo, que é a sua mulher. Assim Cristo quer influenciar sua igreja, seu corpo, e ele não aceita que a sua igreja dê ouvido para mais ninguém. A igreja de Cristo não tem mais nenhum cabeça, nem o Papa, nem um presidente de igreja, nem um pastor, nem um apóstolo, nem um profeta, não é cabeça da igreja. Eles são os auxiliares de Deus. Eles são aqueles que ministram a favor do povo de Deus. Mas o cabeça é Cristo, e Cristo não aceita que ninguém venha usurpar o seu lugar. E ele é bravo. Cristo é amor. Como é bom isto. Cristo é amor, mas deixa o inimigo vir para você ver como Cristo trata o inimigo. O inimigo que sempre arremessou contra Israel, e aquele mesmo Deus que sempre foi amor, estava em Israel para destruir seus inimigos. Estava em Abraão com todo amor. Ele estava em Abraão para derrotar os reis. Isto é o nosso Deus. Agora, porque ele veio dar o exemplo como nós devemos ser aqui na terra, ele veio em carne, no Filho, e eles bateram no Filho, e ele não fez nada. Ele aquietou, porque se ele fizesse alguma coisa, ele não poderia ser cabeça. Ele tinha que sofrer primeiro. A Bíblia diz que ele aprendeu através do sofrimento. Aprendeu a obediência através do sofrimento. Então nós não sabemos nem o que temos que sofrer para poder ser obediente. Porque em tudo ele fez a vontade do Pai. Mas ainda sofreu. Mas ele é o primeiro, ele é o cabeça desta igreja. Ele é o único. Você sabe o que está relacionado conosco? É aquele corpo do Filho, o qual Deus criou para que pudesse se manifestar lá no princípio, como o profeta ensina. Daquela luz branca que ele criou, até chegar ao ponto de ter uma pessoa na terra como Filho de Deus. E neste Filho, tudo foi colocado nele, tudo. Mas ele tinha que chegar no momento certo, no lugar certo, na posição certa, para que pudesse receber tal poder. Ele foi para o batismo e ali ele recebeu uma unção. O Espírito Santo desceu. Em Mateus 3, desceu sobre ele. Ele foi para o monte da tentação, mas ele tinha unção para subir o monte da tentação. O diabo o arrebatou e o tentou, mas ele tinha unção para vencer o diabo. Peça, Senhor, se tenho que passar alguma coisa na terra, me dê a unção que o Filho tinha, porque o Filho é o cabeça da igreja, e ele passou o que nós passamos, e ele recebeu unção como nós recebemos. E com aquela unção ele venceu o diabo em suas 3 tentações no monte da tentação. Ele venceu tudo. Dinheiro, mulher e fama. Ele venceu tudo. Saiu dali poderoso que o diabo desistiu dele. Irmão Brana dizia: eu gosto de ver um crente desta forma, que o diabo luta com ele até largar de mão. O diabo sai e diz: não tem jeito com esse fulano. Não tem jeito. Agora não é o fulano.
é que o diabo, a hora que encara você e a mim, se temos a mesma unção que Cristo teve, subiu ao monte da tentação, com aquela unção você pode estar em qualquer lugar que Satanás vai desanimar e os anjos vão vir te servir. O que aconteceu com Cristo acontece comigo e com você, porque Cristo é o nosso cabeça. Ele provou que Ele é o cabeça, Ele tem a primazia, a supremacia na sua igreja, ninguém manda nela. Aleluia. É o tempo que eu estou vivendo. Não é para depois do rapto, é para agora. Esse poder sobre Satanás é hoje. Não é para depois do arrebatamento, não é para a hora da ressurreição, é para agora. O que Jesus recebeu foi antes do Calvário. E esses poderes que nós recebemos, estas unções do próprio Espírito que é derramada sobre nós, isto apenas é para ir nos posicionando até a adoção. Assim como Jesus foi batizado nas águas, logo foi para o monte da tentação, capítulo 3 ele estava sendo batizado, capítulo 4 de Mateus ele já estava no monte da tentação, logo ele enfrentou o ministério. E você vai ver no capítulo 17 de São Mateus, ele já estava sendo adotado. Tudo estava na mão dele. Tudo estava na mão dele. O que ele fizesse estava feito. E é assim que Deus quer fazer com sua igreja. Ele quer adotar uma igreja com o poder do céu, porque existe uma igreja que é adotada pelo poder político, mas existe a igreja de Deus que é adotada pelo poder do céu, pelo cabeça. Tem uma igreja que tem um cabeça na terra, mas tem uma igreja que é de Deus, que o cabeça dela é do céu. E tal qual a igreja da terra tem um cabeça na terra poderoso, a igreja de Deus que está na terra, que tem um cabeça do céu, ele é mais poderoso ainda. Ele é a cabeça da igreja. 236, Cristo, mistério de Deus revelado, a qual é seu corpo, e ele deseja ter a supremacia. Escute bem agora. Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como foi com Adão. E esta noiva é nascida dentre os mortos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ela é nascida dentre os mortos. Vê você? Talvez você pense, nascido dentre os mortos, gente que não faz nada. Não, é gente que movimenta, que faz um trabalhão e está morto. Faz muito trabalho e está morto. Gente que luta contra Deus e está morto. Era o povo de Israel lutando contra Moisés e estava morto. O povo estava morto e não sabia. Por isso Deus mostrou para eles, todos terão que cair nesse deserto. Ele diz, nascida dentre os mortos. O pecado de incredulidade. Aí ele começa aqui. O pecado de incredulidade, que é a morte. E você nasce quando você tem fé. Você sai dentre a incredulidade, dentre os mortos. Como Deus pode fazer um trabalho desse? Deus pode tirar Pedro dentre aquelas igrejas daquele dia. Deus escolheu um grupinho e aquele grupinho, ele esmirilou aquele grupinho e deu fé para aquele grupinho, tirou aquele grupo de discípulos dentre os mortos. Mas eles tiveram fé. Amém. Que foi que matou Eva? A incredulidade. Correto? Incredulidade para quê? Seria incredulidade na existência de Deus? Não. Eva cria que Deus existia. Toda a igreja crê que Deus existe. Ela tinha fé em Deus, seguro. Disse ela, não há Deus? Não, senhor. Ela não era ateia. Tampouco disse,
eu não creio em nada da palavra de Deus. Não, ela creu em tudo, menos numa só palavra. Olha para você ver onde está a incredulidade. Você pensa que a incredulidade é quando a pessoa descrê de tudo. Não. Incredulidade é quando te ataca numa só coisinha, numa só palavra, e muda aquilo. Para mim, isso é tão claro e revelador, porque quando Deus diz uma coisa, aquilo é aquilo. Não comereis do fruto desta árvore. Não. O diabo veio e disse: não tem problema você comer. Mas Deus já tinha dito não. Quando Deus diz sim, você tem que saber que Ele quer dizer o que disse. Pelas suas pisaduras foste sarados. Deus queria dizer aquilo. Deus não falhou. Ele disse aquilo, que pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Não vamos ser, já fomos. Essa é a sua palavra. É uma coisinha só. E Deus quer que eu me agarre nesta coisinha e creia nela. Agora, quando Deus diz, morrerás se fizer tal coisa, Deus quer que eu creia também que aquilo mata. Deus quer que eu creia, porque foi Ele quem disse. Não foi nenhum outro homem quem disse, foi Deus quem disse, morrerás. Agora, não nos diz a Bíblia em Apocalipse o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo. O irmão Branham usou essa escritura no período dele. O irmão Branham não precisava falar que este anjo era ele, assim como ele não disse que o anjo da era de Laodiceia era ele. Assim como ele não disse que o anjo de Apocalipse 10:7 era ele. Os sinais comprovam que era ele. Quem pregou sobre a era de Laodiceia? Foi William Branham. Então quem era o anjo? Era ele. Quem revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos? Foi Cristo. Mas em quem? Em William Branham. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Isso daqui é mais uma segurança para você, no parágrafo 236, Cristo, mistério de Deus revelado, que não tem outro homem, não. Quando Cristo manda um precursor, é aquele precursor. E não tem outro, não. O precursado é o próprio Cristo. E Cristo estava manifestado em carne. Além dele vir numa nuvem, ele manifestou em carne, aqui na terra, em William Branham. Olha, o meu português vai ser claro sempre, porque eu não vejo uma brecha sequer para alguém entrar nesse lugar aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, que esse anjo não é o William Branham. Eu não vejo. Eu vejo o William Branham aqui, para testificar essas coisas nas igrejas. Pois se William Branham, o 7º mensageiro da era de Laodiceia, ele foi o último anjo da era, o último anjo da revelação, que Apocalipse 10:7 é o último anjo da revelação. Não tem nenhum anjo, depois de Apocalipse 10:7, que vai revelar alguma coisa. O anjo da revelação é o anjo Apocalipse 10:7. Mas Jesus enviou o anjo dele para testificar estas coisas nas igrejas. Então, ele veio mostrar isso para nós nesse dia final. Porque tem a igreja. Sempre foi assim, que tem a semente de Deus e que tem a semente da incredulidade. E Deus manda o seu anjo. Sempre Deus mandou Paulo. E nos dias de Paulo havia quem cria e quem não cria. Nos dias de Irineu havia quem cria e quem não cria.
Nos dias de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, havia quem cria e quem não cria. Nos dias de William Branham, o mensageiro da sétima era da igreja, e o anjo de Apocalipse 10:7, e o anjo de Apocalipse 22:16, foi Jesus quem enviou. Jesus não vai enviar. Jesus já enviou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Gente, a gente tem que ser muito cego para não enxergar isso. Aí o irmão Branham põe uma reticência aqui e começa. Por que ele disse isso aqui? E pôs uma reticência e levou. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Para começar, o anjo que Jesus enviou nesta era, ele trouxe a revelação dos 7 trovões e não teve nenhum acréscimo na Bíblia. Isso que é o importante. Se fosse outro anjo, como o povo está esperando um outro anjo que vai pregar os 7 trovões. E eles podem esperar o quanto eles quiserem, porque o anjo que pregaria os 7 trovões já veio, já pregou e já foi embora. Como tem gente que ainda quer pregar uma coisa que ele está pregando. Quanto mais força eles fazem, sabe o que eles estão fazendo? Eles não querem pregar 7 trovões, eles querem despregar o que foi pregado. Esse é o espírito do dia. Tirar a palavra do povo, tirar a revelação do povo, isso é incredulidade. Então são espíritos de incredulidade que estão atacando o povo. Só não pode pegar o eleito, porque o eleito já enxerga este anjo aqui, enviado por Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Isso aqui é o 7º anjo que já foi enviado, que já testificou. Olha, testificou tanto, eu quero que você entenda isso, porque tem gente, olha para você ver, tem gente que ainda crê que esse anjo é outra pessoa, sendo que eles mesmos crê que a era de Laodiceia já acabou faz muito tempo. Eles mesmos crê. E eles crêem também que é um outro anjo. Mas este anjo aqui, que está dizendo na Bíblia, 22:16 de Apocalipse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Era no último período da era da igreja. Ele mandou este anjo. Foi exatamente no período de William Branham, o mensageiro da 7ª e última era da igreja. Jesus enviou para nós um anjo. Não tem outro, não. Eu nem perco tempo de esperar. Outro? Não. Vocês que esperam outro vão ficar decepcionados. Assim como aqueles que esperam o irmão Branham ressuscitar para revelar 7 trovões e 7º selo, vão ficarem decepcionados. Estes que estão esperando o irmão Branham ressuscitar, eles já estão escritos. A decepção deles já está escrita. Naquela mensagem, a primeira mensagem que o irmão Branham pregou dos selos. Deus escondido e revelado em simplicidade. Lá para o final, irmão Branham disse que eles vão chegar ao ponto de dizer, mas não tinha que vir Elias? Então lhes dirão, já veio e vocês não o conheceram. Não é para outros, não, irmão. Estas coisas estão dentro da mensagem, não é para quem não crê na mensagem, não. Não é para pentecostal. Isso é para o povo da mensagem que espera o irmão Branham ressuscitar, para revelar uma coisa que ele já revelou. E eles vão ficar esperando e a tribulação vai começar. E eles vão dizer, mas tinha que vir Elias primeiro. E a voz na consciência deles deve gritar mais forte. Dizer, já veio e vocês não o conheceram. Vocês estiveram dentro da igreja. Vocês estiveram com as mensagens dele na mão, mas vocês não conheceram. O povo judeu esteve com a Bíblia, o Velho Testamento na mão. E aquele anjo que Deus tinha falado para Moisés, aquele povo nos dias de Jesus estava esperando, com o Velho Testamento na mão, e aquele anjo estava já de pé, diante deles, e eles não reconheceram. Incredulidade no que Deus está fazendo no momento. São incrédulos no que Deus está fazendo. Então, gente da própria mensagem,
vai sofrer a mesma decepção, porque Deus mandou o sétimo anjo e ele revelou, foi nos dias dele que a palavra seria aberta, não seria propriamente o sétimo anjo que abriria para nós, mas a Bíblia diz que os selos foram abertos pelo Cordeiro, desde o capítulo 6 de Apocalipse, foi aberto pelo Cordeiro, mas depois foi entregue pelo anjo forte de Apocalipse 10, 1, foi entregue bradando como leão para o mensageiro, anjo, sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, foi quem recebeu aquela revelação e pregou para a igreja. Então, tudo já está cumprido e tem pessoas esperando ainda que William Branham ressuscite, monte num cavalo. Cavalo é poder, eu sei que eles dizem, é o poder, sim. Eles esperam que ele venha montar num poder, venha cruzar o mundo. Outros estão esperando que o William Branham ainda venha andar de avião, um avião mais velho que tem, porque é do tempo do William Branham, tem tanto avião novo, um avião velho. Eles estão aguardando que o William Branham vai precisar de avião ainda. Para mim é uma decadência demais na fé. Que uma pessoa ressuscitada precisa de avião, se quando ele estava vivo ele transpôs uma parede, atravessou uma parede, agora ele estava vivo aqui, viram ele atravessar a parede e a parede fechar atrás dele, agora depois que ressuscita vai precisar de avião? Irmãos, onde está a fé do povo? É incredulidade mesmo. Incredulidade na mensagem do dia, incredulidade no mensageiro do dia, incredulidade na revelação dos selos do dia, incredulidade na revelação dos trovões do dia. É incredulidade. Incredulidade que o Cordeiro saiu do trono. Eles são incrédulos, eles não creem. É o mesmo Espírito que apossou de Eva no Éden. E que Éden que era aquele? Se no Éden de Deus o espírito de incredulidade se apossou de Eva, quanto mais nesse Éden de Satanás. Irmão Branham pregou o Éden satânico, e nesse Éden satânico Satanás se apossa da igreja para tomar lugar na igreja, e o lugar que ele pode tomar é o lugar chamado incredulidade. Esse é o lugar dele, e mais nada, incredulidade. Deus em Simplicidade 175, 176, onde o irmão Branham fala sobre estas coisas, e nós não vamos nem ler porque vai demorar, né? Bom, ele já veio e não conheceram. Agora, estão prontos? Quero sacudi-los um pouquinho. O rapto sucederá da mesma maneira. Será tão simples, sem dúvida. Será muito semelhante, pois um dia destes o rapto sucederá e ninguém saberá nada disso. Não se vão, todavia, mas estão esperando. Se tem um povo que está esperando o arrebatamento, é o povo da mensagem, que diz que Deus mandou um profeta para preparar nós para o arrebatamento. E já pensou bem? Espera um momento, já vamos terminar. O rapto sucederá numa maneira tão singela que os juízos começarão a cair e então verão ao Filho do Homem e dirão: nós devíamos ter isto e aquilo. Não devia haver um Elias enviado a nós e não devia haver um rapto. Jesus dirá: já sucedeu e não soubestes. Deus na simplicidade. Agora, se na vinda dele já sucedeu e nós nem ficamos sabendo, vamos saber agora, poucos anos atrás, que estamos sabendo que Jesus veio como Filho do Homem, e o rapto vai ser ainda tão singelo, que vai acontecer e as pessoas não vão perceber. Que Deus nos dê graça para estar preparado para esse momento, porque será muito singelo o rapto. Acontecerá e as pessoas nem perceberão. Eles estão preocupados quando acontecer o rapto, que o avião cai lá de cima, o carro desgoverna, o trem, o maquinista do trem, ele é eleito e o trem vai desgovernar. É tão pouca gente que eu vou falar, é perigoso não pegar nenhum motorista, nem um que sabe, um maquinista de trem, talvez nem um piloto. É tão pouca gente que vai no rapto. Eles estão esperando cair, mas está caindo avião quase todo dia, trem está batendo quase todo dia, carro então nem se fala. O rapto acontecerá
e as pessoas nem perceberam. Isso aqui é o assim diz o Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Deus já enviou o seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. William Marion Branham. Deus já enviou. É o último anjo. Ele não prometeu enviar mais nenhum. Não tem um oitavo na Bíblia. Se tivesse, estava escrito aqui. Depois do sétimo ainda tem um oitavo. Mas está escrito nos dias da voz do sétimo anjo. Então Deus cumprirá a sua palavra e revelará o mistério. Nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo é último. Deus trabalha através disso. Até a numerologia de Deus, o sétimo é o último. O oitavo já está na eternidade. Você entra para a eternidade, a santa convocação. E é isso que nós estamos vivendo hoje, que o povo não entende. Que saímos de Laodiceia, que é a sétima era, e entramos no oitavo, que é a santa convocação. Que é o primeiro outra vez. Oitavo é o primeiro dia, outra vez. Que é chamado de santa convocação na Bíblia. O irmão Branham falou sobre isso. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Se você quer aprender, leia a mensagem. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Eu quero advertir as pessoas que estão esperando que um homem venha revelar os 7 trovões, e que esses 7 trovões não está escrito na Bíblia. Eu quero te advertir, o William Branham já veio e já pregou isso, e até o William Branham pensava também assim. Nós temos parágrafos aqui do irmão Branham que ele pensava assim também, que tinha os 7 fora da Bíblia. Mas depois que veio a revelação dos 7 selos e as demais mensagens que ele pregou, ele chegou ao ponto de dizer em Alimento Espiritual, parágrafo 79, ele diz, eu pensava que era assim. Mas não pode, porque não pode aumentar nem diminuir. Um profeta é isso que é profeta. Ele fala o que ele pensava e ele fala o que é certo. Eu pensava que era assim, eu pensava que tinha 7 trovões fora da Bíblia, mas não é assim, porque não pode aumentar nem diminuir. Amém? Vocês estão entendendo? É tão simples. Como que as pessoas estão esperando um homem ainda revelar 7 trovões? Já foi revelado, filho. Os 7 trovões é uma revelação que está dentro dos 7 selos. São acontecimentos durante o período de 7 eras da igreja, que nós não ficamos sabendo, e durante esse período veio abrindo selos, e nós não ficamos sabendo que selos abriram durante esse período de 7 eras. Nós não sabíamos, mas quando veio o 7º mensageiro, e ele revelou a palavra, isto, o que o irmão Branham pregou e revelou, o que está no Apocalipse, o que está dentro dos 7 selos, e as mensagens posteriores, você pode ver que nenhuma choca com a Bíblia. E ele diz que os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. O desvelar 273 a 278. Também ele fala sobre isso. Então, por que não crer? Quando você não crê, então a incredulidade te apossa. Aí a incredulidade chega e você quer aumentar. Não foi o que o rapaz disse para o irmão Branham? Diz, você poderia muito bem escrever uma Bíblia. Ele disse, sim, só que não posso. Mas por que você não pode? Você tem as qualificações. Ele disse, porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Ele chegou ao ponto de dizer, você poderia muito bem dizer que isso, e o que você disse é o capítulo 23 de Apocalipse. Ele diz, não, porque a Bíblia só tem 22 capítulos e não pode aumentar nem diminuir. Por isso que eu gosto de um profeta. Os outros queriam pegá-lo, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, porque um profeta mantém com a palavra, porque isso é fé. Fé é revelação. Você não tem que duvidar. Eva caiu, morreu, porque ela duvidou só de uma coisinha. Não foi de crer na existência de Deus. Não, eu não creio que Deus existe. Ela cria que Deus existia sim. Ele vinha ali, no jardim. Ela sabia disso, mas simplesmente duvidou de uma palavrinha. Então eu quero te advertir nisso. Se você duvida que os selos foram revelados, então você é irmã da Eva.
Se você duvida que o Cordeiro saiu do trono de misericórdia, de intercessão, de mediação, para revelar os 7 selos, se você duvida, você é incrédula, igreja. Como foi Eva? Como foi sua mãe? Mas se você crer na palavra, ainda que tenha dificuldade em receber aquilo como Sara tinha dificuldade de crer que ela podia ser mãe. Mas por causa de Abraão, ela foi salva. E você, por causa de Cristo, você é salva. Igreja, você é salva. Por quê? Porque você vê a sua impossibilidade, mas você não duvida. Não duvida como fez Eva. Quando Sara duvidou, olha o que ela produziu, um Ismael. Quando Eva duvidou, olha o que ela produziu, um Caim. Uma natureza animalesca. Odiou seu irmão, matou seu irmão. Foi a dúvida, foi a incredulidade que trouxe a morte. É a incredulidade na palavra do dia. Você tem que ver. Agora você diz, não, eu creio, eu sou muito melhor que Eva. Eu não sou como Eva. Espera lá. Em cada época, em cada era da igreja, Deus se manifestou para provar a igreja do dia se ela era a verdadeira Eva ou se ela era a Eva que descreu na palavra. E em todas as eras, Deus encontrou uma Eva caída. Todas as eras. Ele teve a igreja dele, mas ali dentro tinha aqueles caídos, aqueles incrédulos, desde Éfeso, que já relaxou no primeiro amor, já não deu importância mais ao primeiro amor, às carícias divinas, ao contato com a palavra, àquela reunião com o Espírito Santo, aquela vida que é sedenta por Deus, ela começou a perder aquilo. E depois ela se aprofundou nas profundezas de Satanás e arrumou outro marido. Antes que Cristo chegasse na encarnação do último dia, a igreja arrumou um marido político no ano 325. Ela já arrumou um marido lá atrás. Agora Jesus veio, ela não é a igreja de Deus. Ela reclama ser, mas ela não é porque ela já tem cabeça, ela já tem marido. A de Deus não tem, estava esperando. Estava esperando para quando? Na última era ela manifestaria e Deus então traria aquela semente que foi sepultada em Niceia, ele traria novamente em 2 folhinhas como no tempo de Lutero, o Wesley e Pentecostes. Agora chegou na casca pentecostal, Deus diz, agora eu quero tirar daí de dentro dessa casca a minha igreja noiva, que eu vou levar no arrebatamento. E dentro do povo pentecostal, Deus tira a sua semente, porque Pentecoste do século que passou é Pentecoste casca. Se você falar em Pentecoste hoje, já é casca apodrecida. Porque o eleito já saiu da casca. E se você que sente que é um eleito ainda está agarrado nessa casca pentecostal, mostre sua eleição, sai dela. Sai da casca enquanto é tempo, mostre que você crê, mostre que não és incrédulo como foi Eva e gerou um Caim. Mostre que não és incrédulo. Aleluia. A gente tem mais alguma coisa? Porque isso aqui é muito bom, o que o irmão Brano está dizendo. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 16, 18 e 19. 237, Cristo, mistério de Deus revelado. Agora, se toda essa tristeza e quebrantamento de coração nos tem vindo por causa de uma só mulher, duvidando de uma só palavra de Deus, crê você que ele o receberia agora, se você duvida de alguma palavra? Agora, irmãos, você não vai duvidar do que eles duvidaram lá atrás. Você tem que entender isso. Para um pouquinho, irmãos. Pensa um pouquinho. Você não vai duvidar daquilo que eles duvidaram lá atrás. Você não vai pensar assim, foi eu que matei Jesus. Não, você vai pregar o quê? Malvados, mataram o meu Salvador. Malvados, rejeitaram Cristo, que era Deus feito carne. Mas por que eles rejeitaram? Porque Cristo foi a palavra feito carne no seu dia.
Você hoje fica falando bem de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas Deus não aceita seu testemunho. O seu testemunho só é verídico quando você pode olhar para a palavra manifestada em carne hoje e não matá-la. Não manter incredulidade sobre a palavra hoje. Agora, não, eu creio em Jesus Salvador, mas até o diabo crê. São Tiago chegou a falar já no tempo de Tiago. Ele diz, você crê que Deus é um só? Até os demônios creem e estremecem. A questão não é você crer que Deus é um só. A questão não é você crer que Jesus é Salvador, porque hoje você tem que crer mesmo. É fácil. Ele morreu 2000 anos atrás. Mas você está vivendo num dia que Deus manifestou a sua palavra, que abriu o Apocalipse, que abriu a Bíblia, que o próprio Deus desceu do céu, mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele já desceu do céu. Já abriu a palavra para nós. Em Apocalipse 10, já veio com o livrinho aberto, entregou para o 7º anjo. E você vai notar hoje se você tem ou não tem o mesmo Espírito que matou Jesus há 2000 anos atrás. Você vai notar, você rejeita essa mensagem que Deus revelou nos 7 selos. Os 7 trovões, dentro dos 7 selos, você rejeita que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Você é um dos que matou Jesus há 2000 anos atrás. É o mesmo Espírito. Aquele Espírito só mudou de corpo. Lá ele estava em corpo de judeus, corpo de romanos. Aqui agora ele está num corpo. Fala o seu nome aí, que não crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar o selo. Fala o seu nome. Tenha coragem. Não estou bravo, não. Isso é verdade. O irmão Brana diz, os espíritos nunca morrem. As pessoas morrem, mas os espíritos nunca morrem. Aqueles mesmos espíritos que crucificaram a Cristo, depois apareceu na era da igreja e matou os apóstolos. Apareceu no tempo de Irineu e matou Policarpo. Apareceu no tempo de Columba e matou milhares de pessoas. Apareceu no tempo de Lutero, de Wesley. E aí começou uma morte espiritual. Aquele espírito foi tão vivo que ele diz, vou mudar de tática porque eles já estão me conhecendo. Quando ele veio na nossa era, a era de Laodiceia, como ele veio? Montado num cavalo baio, um cavalo amarelo, que tem por nome morte. Mas não é morte física, é espiritual primeiro. E aqui tinha que vir um profeta e veio uma águia e detectou o cavaleiro e o cavalo. Já mostrou, sabe por que ele está num cavalo amarelo? É porque o nome dele é morte. Em nenhum dos outros cavalos que o anticristo veio, foi dado nome para ele. Mas no tempo da águia, a águia abriu o bico e falou verdade. A águia, o profeta William Branham, abriu a boca e disse, tu és morte. Seu nome é morte. Mas só podia ser falado na 7ª e última era da igreja. Porque dali Deus tiraria seus eleitos para a era do Espírito Santo, que é a era do Filho do Homem, que é a era da noiva, que é a era abramita, e a era efesiana e tantas coisas mais. Irmão Brana deu vários títulos a esta era que nós estamos vivendo, porque saímos de Laodiceia. Amém? Sabe o que vai te manter agora? Fé. Se você não tiver fé que os selos foram revelados, você é igual sua mãe Eva, que deu o ventre para a serpente. Quando você não pode dar o seu ventre para Deus, comer o livrinho é dar o ventre para Deus. Que diz que na sua boca ele estaria doce, mas depois no seu ventre estaria amargo. É comer o livrinho. Que livrinho é esse? É o que foi revelado 7 trovões dentro dos 7 selos nos dias da voz do 7º anjo de Apocalipse 10. Amém. Quando isso foi revelado, então nós comemos o livrinho. E aqui está, dentro de nós, é a palavra. Amarga na verdade, mas é a palavra. Vale a pena.
Vale a pena. O Egito podia estar comendo bolo, o Egito podia estar fazendo festa, mas na casa dos israelitas tinha erva amarga para eles comer, para sair naquele êxodo. Enquanto o mundo está em banquete, denominações até dentro da mensagem, em grande banquete pentecostal, dizendo para o povo pular, gritar e regozijar, quando o povo deveria receber a palavra e deixar a palavra trazer o sabor do amargo dentro deles, para provar que nós já estamos no nosso terceiro êxodo. É o nosso último êxodo agora, é o êxodo da igreja, ela tem que sair no grande arrebatamento. Mas enquanto o mundo, enquanto as denominações e até dentro da mensagem, eles estão comendo bolo, estão fazendo churrasco espiritual, nós estamos comendo erva amarga. Sabe o que é? O livrinho que foi revelado pelo grande anjo, o anjo forte, e dado para o sétimo anjo, e nós fomos e comemos. Pedimos ao anjo forte, me dê o livrinho, eu quero comer. Ele podia dizer para nós, mas na sua boca vai ser doce, mas depois vai amargar. Mas eu quero comer, me dá o livrinho. Ele avisou, vai amargar, você vai perder pai, mãe, marido, mulher, filhos, pastor, igreja, companheirismo, mas vai amargar, mas eu vou comer. Deus quer gente que tenha disposição para dizer, isso é verdade, eu como essa palavra, é a verdade, eu mantenho um espírito de fé e não de incredulidade. A incredulidade da igreja hoje, na revelação dos selos, o que produz é outro Caim assassino. Ele mata o efeito da palavra na vida da igreja. Muitas vezes o pastor é um Caim assassino, matando o efeito da palavra na vida da igreja. Como nos dias de Jesus, os fariseus tinham aquele espírito assassino neles, em dizer, não escute Jesus, ele diz que é filho de Deus, mas ele tem Beelzebul. Era um espírito assassino. Por isso, um assassino, de verdade, fisicamente, lá na cruz, um ladrão, foi perdoado. Foi para o céu, foi para o paraíso. Ele foi para o paraíso naquele dia, como diz a palavra. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas Anás e Caifás e os demais não. Por quê? Porque eram Caíns no púlpito. É o que estava matando o seu irmão, matando Abel, matando o efeito da palavra na vida da igreja, dizendo para a igreja que não deve crer que o Cordeiro saiu do trono. Essa pessoa não é nada mais, nada menos do que Caim. Vem da mesma influência, porque se a palavra de Deus diz hoje, eu, Jesus, enviei o meu anjo, e ele testifica para as igrejas, e nesta última era, ele testificou que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, amém. Eu digo amém, amém. Eu não quero nem saber se alguém diz, mas o que nós vamos fazer sem intercessão? Eu digo, eu não estou preocupado. Se ele falou que é assim, é ele que está dando jeito para mim. Eu quero que você volte um pouquinho a 2000 anos atrás e que Israel, o povo judeu, está sem intercessão faz 2000 anos. E eles estão aí ainda, lutando, brigando, fazendo de tudo, sem intercessão. Oh, meus irmãos, entenda. Eles tiveram que passar por isso. Agora, a igreja de Cristo, esta noiva que vai no rapto, se a intercessão terminou para ele manifestar numa coisa superior outra vez, se ele termina o trabalho de cordeiro, que é manso, maravilhoso, mas ele diz, eu não posso continuar só como cordeiro, eu tenho que me manifestar como leão, e ele bradou como leão em Apocalipse 10:3. O que é isto? É mostrando que ele é superior. É mostrando que o que você teve como cordeiro, ele é o mesmo cordeiro, simplesmente mudou para leão. E você está com ele. Quando ele estava como cordeiro, eu estava com ele, ele mudou para leão e eu estou com ele. É isso que eu creio. Ele veio em forma de palavra e eu estou com ele. Ele veio em forma de um livrinho e ele disse, quer para comer, e eu comi ele. Não importando o que vai acontecer, o que os outros vão pensar de mim, o que manda é o que eu faço pela fé, porque não sou incrédulo, eu creio na palavra assim como ela é. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e maravilhoso, e a Sua palavra é tão linda, tão santa,
e que nós mesmos, como vasos impuros nessa terra, somente podemos ser puros pela graça e o sangue de Jesus Cristo, que já nos purificou de todo pecado. Nada mais, Senhor. Não há esforço, não há jejum, não há oração, não há nada que faz um homem ficar bom, somente o sangue que já nos limpou. Estamos agradecidos por isto, Pai. Agora dá-nos graça para viver com o leão dentro de nós. Temos leão, temos o cordeiro, temos a águia, está tudo dentro de nós, para poder vencer o mundo no qual vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cristo está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar, desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração, ser fiel cristão, ter mais amor a Ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só Tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, de que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só Tu és, e só Tu és